Olá! E aí? Como é que você está? Está bem, né? Abençoado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Não importa aquilo que você esteja passando. O que importa é que Deus está com você. O que importa é que Deus te sustenta, te mantém de pé. Deus te dá força para a caminhada. O que importa é que você pode ser uma bênção para as pessoas que estão à sua volta. Mesmo que você não tenha coisas materiais, mas você tem a palavra de Deus dentro de você. Você tem um sorriso, você tem uma generosidade, você tem uma palavra amiga, você tem um ombro amigo, você tem dois ouvidos para ouvir as pessoas, os problemas, para que elas possam desabafar. Você pode ser uma bênção. Isso é o que importa. E você sabe o que mais importa? É que Deus precisa de você. É, é isso. É isso que eu quis dizer mesmo. É isso que eu estou falando para você. Deus precisa de você. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Toda autoridade foi dada a Jesus, tudo foi feito por Jesus e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas esse Deus soberano, esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, ele decidiu, olha só, ele decidiu que tudo que ele iria fazer nesse mundo seria através de nós. É. Ele decidiu que as suas obras, as coisas que ele faria, seriam feitas através de nós. Nós somos as mãos de Deus para tocar nas pessoas. Nós somos os pés de Deus para ir até as pessoas. Nós somos a boca de Deus para profetizar sobre as pessoas, para levar as boas novas de Jesus para as pessoas, para apresentar a Jesus e a esse Deus maravilhoso as pessoas que não conhecem a Ele. Nós somos os ouvidos de Deus. É, para ouvir as pessoas, para ouvir os seus problemas, para ouvir as suas orações, para ajudá-las a interceder, para interceder por elas. Nós somos os olhos de Deus, para poder enxergar o aflito, para poder enxergar o curado, para poder enxergar o cansado e levar a ele o refrigério de Deus. Eu quero que você guarde isso na sua mente. Deus precisa de você. Alguma vez já passou pela sua cabeça aquele pensamento de que eu não sirvo para nada? Eu não sou importante para Deus? Deus não olha, Deus não me vê? Pois eu quero te dizer que você está redondamente enganado quando você pensa dessa forma. Sabe por quê? As pessoas do seu convívio, as pessoas que estão ao seu redor, eu não posso alcançá-las. Elas terão que ser alcançadas através de você, da sua pregação, através da palavra que você leva a elas. As pessoas serão salvas, as pessoas da sua família, os seus parentes, serão salvas através da sua oração, da sua intercessão. Deus te chama para você interceder pelos seus parentes, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, pelas pessoas que te rodeiam e convivem com você, porque só você
pode alcançar essas pessoas. O seu pastor não pode alcançá-las, o líder, ou seja lá se a sua igreja, o modelo que a sua igreja funciona, as pessoas não podem alcançar esses irmãos, esses seres humanos maravilhosos que Deus colocou ao seu redor, que Deus colocou ao seu alcance. Por mais que você pense que você não serve para nada, que Deus não olha para você, que você é pequeno demais, é insignificante demais, eu quero te dizer que Deus precisa de você. Não porque ele é obrigado, porque ele não tem outra forma de fazer, não. É porque ele decidiu, ele escolheu fazer a obra dele nesse mundo através de você, através de mim, através de nós. Olha só que interessante o que a palavra de Deus diz no livro de Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30. Olha só o que ele diz. A palavra de Deus, ele diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Deus, ele procura pessoas que se coloquem na brecha, que se coloquem diante dele, em favor de um povo, em favor de uma pessoa, em favor da sua família. Deus, ele precisa que você se levante em favor da sua casa, em favor do seu casamento, em favor dos seus filhos, que porventura estejam dando algum tipo de problema. Deus, ele procura você para guerrear contra as artimanhas do diabo, contra a sua família. Ele precisa que você se levante em oração, intercedendo pela sua casa, pelos seus familiares, pelo seu local de trabalho. É você quem faz a obra de Deus, aonde você está. Olha só, Jesus, quando ele estava subindo para o céu, para junto do Pai, ele falou assim: eu vou para o Pai e vos mandarei o Consolador, o Espírito Santo, que vai ajudar vocês na obra que vocês têm que fazer. Sabe, como eu falei no início, nós somos os membros do corpo de Cristo que são usados aqui na terra para fazer a obra de Deus, para que os milagres aconteçam, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam libertas. Nós somos chamados por Deus, Deus nos procura para poder fazer a obra em favor de alguém. No livro de Gênesis, no capítulo 18, nos versículos de 22 a 33, a gente vê que Abraão, ele intercede pela vida do seu sobrinho Ló. Abraão sai da terra dele, da parentela dele, depois que Deus manda ele sair de lá e ir para a terra que Deus mostraria para ele. E Abraão leva com ele a Ló. Ló, o tio de Abraão o irmão de Abraão tinha acabado de morrer. E Ló era sobrinho de Abraão. Então Ló se compadeceu e levou... Abraão se compadeceu e levou Ló com ele. Chegou num determinado ponto da viagem em que
eles tinham prosperado tanto, Abraão e Ló tinham prosperado tanto, que os seus rebanhos já eram muito grandes. Então os pastores começaram a brigar por falta de espaço para apacentar os rebanhos. Então Abraão disse para Ló o seguinte: Ló, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas nós não temos mais como continuar andando juntos. E aí Ló escolhe ir para a terra de Sodoma e Gomorra, para perto das cidades de Sodoma e Gomorra. Só que Sodoma e Gomorra era uma terra cheia de pecados. E Deus, ele se incomoda tanto com os pecados dessas cidades que ele manda anjos para destruir aquela cidade. E antes dos anjos chegar naquela cidade, eles passam por onde Abraão estava. E Abraão começa a interceder por Ló. Abraão começa a falar: mas meu senhor, se lá tiver 50 justos, o senhor vai destruir a cidade? E aí o anjo responde e fala: não, se tiver 50 justos, eu não destruo. Ah, mas me desculpa, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, e o anjo continua dizendo: eu não vou destruir se tiver 40, 30, 20, 10, 5, eu não vou destruir. Mas quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, só tinha a família de Ló. Não tinha mais ninguém justo na cidade. Então o que o anjo faz? De tanto que Abraão intercedeu por Ló, o anjo pega Ló, sua família, e tira da cidade, para que ele não fosse destruído junto com a cidade. Então, Deus nos chama a interceder pelas pessoas. Deus nos chama a fazer aqui a obra que Ele tem para fazer nas pessoas que a gente está perto. E é através de nós essa intercessão. Olha só que bacana, no livro de Êxodo, no capítulo 32, os versículos de 9 a 14, diz assim: disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado, temoso. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra ele e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Moisés fala para Deus, olha só, Moisés fala para Deus: arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Deus usa Moisés para interceder pelo povo. Deus coloca no coração de Moisés o desejo de interceder pelos pecados do povo de Israel, porque Deus queria destruir o povo. Mais uma vez eu quero te dizer, Deus precisa de você. Você foi o escolhido por Deus para interceder, para agir, para trabalhar em prol daqueles que te rodeiam. Trabalhar em prol da sua família, da sua parentela. É você mesmo, pequeno, talvez sem capacidade. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que Deus capacita aqueles que são chamados para fazer a obra.
Deus não chama aqueles que estão prontos. Sabe por quê? Porque se Deus chamar aqueles que estão prontos, eles vão se achar bons demais e vão dizer que eles fizeram as coisas com a sua própria força. Então Deus não chama aqueles que já estão prontos. Deus capacita aqueles que ele manda fazer a obra. E uma coisa muito interessante também, Deus nunca chama pessoas que estão desocupadas. Não. Deus sempre chama para a sua obra, para o seu trabalho, pessoas que já estão fazendo alguma coisa. Olha só que interessante. Eliseu, quando foi chamado pelo profeta Elias para ser ungido e continuar o trabalho de Elias, o que Eliseu estava fazendo? Eliseu estava trabalhando a terra, estava arando a terra com a sua junta de bois. Ele tinha uma junta de bois, tinha um arado, e ali ele ia arando a terra. E Deus chama ele, Elias passa e chama ele para a obra enquanto ele estava trabalhando. A mesma coisa Deus faz com Gideão. Gideão estava fazendo o quê? O povo de Gideão, ele estava sendo ameaçado pelos midianitas. E os midianitas roubavam tudo que eles produziam, não deixava comida para eles, não deixava nada para eles. E aí, para poder ter algum pouco de comida, eles tinham que malhar o trigo, eles tinham que colher o trigo, eles tinham que tirar a palha do trigo escondidos. Gideão, ele estava num lagar, ou seja, o que é um lagar? Um lagar é um lugar onde se pisa as uvas para tirar o suco. Gideão estava num lagar, escondido, malhando o trigo. Ali não é lugar de malhar trigo, mas ele estava trabalhando escondido, tentando conseguir um bocado de trigo para sustentar a sua família. Enquanto ele estava ali trabalhando, o anjo do Senhor veio sobre ele e falou com ele: Gideão, você vai libertar o povo. Você vai guerrear e tirar o povo dessa opressão dos midianitas. Ele estava trabalhando. É interessante quando nós vamos para o Novo Testamento e a gente vê Jesus chamando os seus discípulos. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, o que eles estão fazendo? Eles estão na beira da praia tomando um sol e se bronzeando? Não, eles estão pescando. Eles estão lavando as redes, se preparando para pescar no dia seguinte. Eles estão trabalhando. Quando Jesus chama Mateus, que é cobrador de impostos, onde é que Mateus estava? Mateus estava sentado na coletoria, que é onde se coletavam os impostos. Mateus estava trabalhando porque ele era cobrador de impostos. E Jesus chama ele. Então, Deus nunca chama desocupados. Deus nunca chama, se você tem na sua cabeça aquela ideia, quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Quando eu entrar de férias, eu vou dedicar as minhas férias para missões. Não. Esquece isso. Deus vai te chamar enquanto você está trabalhando. Deus vai te usar no seu trabalho para você pregar para as pessoas do seu trabalho, para você fazer a diferença onde você está. Deus não vai esperar a sua boa vontade de você ter um tempo para poder fazer a obra de Deus, não. Deus precisa de você. E Ele vai te chamar enquanto você está ocupado. Ele vai te chamar enquanto você está trabalhando. Porque Ele sabe que se Ele pega um trabalhador, essa pessoa vai se dedicar, vai se esforçar para fazer a obra dele. Deus não chama desocupados, Deus não chama quem está parado. E é por isso que eu falo, bote os seus joelhos no chão,
Se você não tem condição de botar os seus joelhos no chão mais, ore de pé, ore sentado, ore deitado, ora do jeito que você puder, mas ore, interceda, trabalhe em prol das pessoas que estão ao seu redor. Leve a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus em todo tempo, em todo lugar, aonde você estiver. Fale de Jesus. Deus precisa de você. Você é primordial para a obra de Deus. Sem você, a obra de Deus não é feita da mesma maneira. Sem você, muitas das pessoas que estão te rodeando vão se perder, porque não vão ouvir o Evangelho, porque não vão obter a palavra que aumenta a fé. Olha só que interessante, eu gosto muito desse exemplo, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Atos que Pedro, ele passou ali na porta do templo, e quando ele estava passando, ele viu um coxo que pedia esmolas. E aí ele olha para aquele coxo, e o coxo pede dinheiro para ele, e ele fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo é curado. Mas aí eu pergunto uma coisa para você, olha só que interessante, vê se você entende aquilo que eu vou falar agora. Quantas vezes Jesus passou por aquela porta e o coxo estava ali sentado do mesmo jeito? Por que Jesus não curou o coxo? Jesus passou, entrou e saiu do templo por aquela porta, porque eles tinham que entrar, eles tinham que sair. Jesus ia ao templo todos os dias. A palavra de Deus nos diz isso. Por que Jesus não curou aquele coxo, aquele paralítico? É porque quem tinha que curar aquele moço, aquele coxo, aquele doente, era Pedro e não Jesus. E depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus subiu aos céus, Pedro passa por ali, encontra aquele paralítico, aquele coxo, e o coxo é curado, porque era Pedro quem tinha que fazer a obra. A vontade de Deus era que Pedro realizasse aquele milagre. Era que Pedro orasse para que aquela pessoa fosse curada. Existem coisas que você precisa fazer, existem coisas que Deus tem preparado para você fazer, para eu fazer. Deus precisa de você. Que essa palavra venha te trazer um ânimo novo. Sabe, um fogo, uma paixão nova pelo Evangelho, pela obra de Deus, e que você entenda que sem você, a obra de Deus não vai ser a mesma. Ela pode até ser feita, mas vai ser feita de uma forma diferente. Porque o que você tem para fazer, é você que precisa fazer. Deus precisa de você. Eu digo isso mais uma vez, para que fique gravado na sua mente, para que você entenda que você é importante para Deus, que você é uma peça importante do reino de Deus, que você é importante, não importa aquilo que você fez, não importa o que você foi no passado, o que importa é que daqui para frente você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa importante, uma ferramenta fundamental nas mãos de Deus. Você é importante para Deus, a sua intercessão faz diferença, a sua oração de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos por uma pessoa faz diferença. Nós escutamos muita gente falando que ora meia hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas por dia. Mas eu quero te dizer que os 5 minutos que você orar vai fazer a diferença na vida da sua família, na sua vida, na vida das pessoas que te rodeiam.
O fato de você pegar essa palavra, esse vídeo que você está vendo, e mandar para alguma pessoa que você conhece, dos seus contatos, das suas redes sociais, já vai fazer uma diferença. E só você pode fazer isso. Só você pode alcançar aquela pessoa que está na sua rede de contatos, nas suas redes sociais, que te segue, que te acompanha. Coloque isso na sua cabeça. Permite que essa palavra entre no teu coração, queimando, rasgando e trazendo dentro de você, renovando a vontade de fazer a obra de Deus, de levantar a sua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se ninguém quer ir, papai, eu vou. Envia-me a mim. Eu farei a diferença. Em nome de Jesus. Você é importante para Deus. Você é fundamental para a obra que Deus tem para fazer na sua vida. O que você tem para fazer, ninguém mais vai fazer. Não do jeito que você faz, não do jeito que Deus quer que seja feito. Glória a Deus! Aleluia! Permita que essa palavra entre no seu coração e anime você a voltar a dar frutos, a voltar a fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o canal. Nos ajude a fazer com que esse canal cresça e essas palavras cheguem muito mais longe através do YouTube. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você conhece, que você tem influência, ouçam essa palavra, se incendeiem também e façam a obra de Deus, a obra que Deus tem preparado para elas fazerem. Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde você andar. Seja você uma bênção e se coloque à disposição de Deus para fazer a obra que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Abreijos para você! E até o próximo vídeo.